Então, pessoal, mais uma vez, boa noite. Meu nome é Igor e hoje eu vou estar substituindo o professor Alberto, como falei anteriormente. Professor, sua boa noite. Boa noite, pessoal. Hoje eu estou acompanhando aqui no chat. Conto com a participação de vocês, enviando as contribuições para a nossa aula. Ok, então vamos para a nossa aula. Hoje nós vamos fazer aqui uma revisão de tudo que nós vimos sobre planejamento financeiro. Vamos falar aqui um pouquinho dos recursos de uma organização. Vamos falar também das funções do administrador e gestor financeiro. Também vamos abordar os conceitos de finança e orçamento. Abordaremos também um pouco o conceito de capital de giro e de capital físico. Falaremos ainda sobre as fontes de financiamento das organizações, sobre o planejamento empresarial, sobre o controle financeiro, as ações de controle e ainda para finalizar um pouco de fluxo de caixa. São questões que vocês logo em breve vão ver aí na prova de vocês e que a gente vai dar essa revisão aqui o mais abrangente possível, né? Para que vocês possam fazer uma boa prova hoje. Vamos lá? Então, quais são os objetivos da nossa teleaula? Relembrar conceitos e tópicos de planejamento financeiro, identificar melhor o método de aplicação, né, dessas metodologias financeiras, utilizar conceitos para a melhor prática da administração. Então vamos lá para o primeiro tópico, os recursos de uma organização. Uma organização ou empresa é composta por recursos importantes para a execução de suas atividades e atendimento à sociedade. Aí aqui a gente tem os vários exemplos, né, os vários tipos de recursos que tem dentro de uma empresa, dentro de uma organização. Quais seriam esses recursos? Então, relembrando, o principal aqui que a gente pode falar, recursos humanos, né? Sem as pessoas não existiriam organizações. Os recursos patrimoniais, o patrimônio das organizações, né? Recursos financeiros, a parte aí que mais nos interessa nesse curso. E os recursos administrativos, ok? Então esses aí são os principais recursos das organizações. É válido destacar que também temos aqui outros recursos, né? E os recursos de TI, que são aqueles que se referem à tecnologia da informação, que são uma parte muito importante das organizações contemporâneas hoje. Muitas das organizações que existem hoje são totalmente baseadas nos seus recursos tecnológicos e muito dependentes desses. Então este é um aspecto, o tecnológico, né, de tecnologia da informação, muito importante para essas organizações. Em frente. Vamos falar aqui um pouquinho agora das funções do administrador, das funções do gestor. A primeira seria o planejamento. Então, recapitulando aqui um pouquinho, o que seria o planejamento? O planejamento é aquele documento, né, aquele papel escrito onde a organização vai elencar os seus principais objetivos e como fará para alcançá-los. Esse seria o planejamento. Isso no aspecto grande, tá? No aspecto macro. A gente vai falar aqui de planejamento, organização, direção e controle. Então, planejamento é essa parte aí do esboço, onde se estabelece as metas e os objetivos e como será feito passo a passo para que se chegue lá, no objetivo final. Próximo tópico. Organização. A organização seria a disposição dos fatores de que a organização, a empresa dispõe para que se atinja esses objetivos. De que maneira que eu vou estar alocando os meus recursos de uma maneira eficiente e racional para estar conseguindo cumprir todo o meu planejamento de uma maneira racional, de forma que eu possa atingir a todos os meus objetivos, ou pelo menos a maior parte deles, ok? Dando sequência. Direção. Essa parte aqui está ligada muito à função própria do gestor, do administrador. Ele vai estar dirigindo todo esse aspecto, vai estar liderando, incentivando as pessoas, motivando, vendo o que está dando certo, o que não está. E o que nos leva ao próximo tópico, que é o controle.
O controle, ele vem aqui para finalizar uma espécie de ciclo, né, que a gente poderia ter aqui do planejamento, representado aqui pelo P, que nos leva à organização, representado pelo O, a direção, representado pelo D, e o controle, representado pelo C. O que seria o controle, então? O controle, ele viria para finalizar esse processo: planejamento, organização, direção e controle. Planejamento é aquele documento, né, que vai ter todos os objetivos. Organização, a alocação dos recursos. Direção é o direcionamento que o gestor, o administrador vai estar dando para tudo isso. E o controle é a ferramenta de que o gestor dispõe para que ele possa estar ajustando os eventuais desvios daquele planejamento inicial. Se está dando tudo muito bem, ok, mantém. Se tem algum desvio, alguma coisa para ser consertada, é feito o reajuste e é começado novamente um novo ciclo, ok? Dando sequência. Vamos agora ver uma pequena externa para ilustrar um pouco melhor o que nós estamos apresentando aqui hoje. As dívidas são um mal que assombra grande parte dos brasileiros. Gastar mais do que ganham, comprar por impulso e outros fatores fazem o terror de quem está sempre no vermelho. Mas e para sair dessa? Quais as alternativas para se livrar das dívidas? Com um pouco de sacrifício, muito planejamento e mais algumas dicas, é possível sim sair do vermelho. Acompanhe. O dicionário define inadimplência como o descumprimento de um contrato ou de qualquer de suas condições, o não pagamento até a data do vencimento de um compromisso financeiro com outrem. Bom, o que acontece é que a maioria das pessoas poderia evitar as dívidas. O primeiro passo para sair do vermelho é admitir que as dívidas são um problema na vida pessoal. Então, é hora de conversar com a família, expor o problema e tomar as decisões certas. Mas por que é tão difícil? Tá aí uma boa pergunta. Gente, por que é tão difícil? Como é que dá para fazer esse controle do orçamento dentro de casa? Quem tem alguma dica aqui? Luciene, tem alguma dica boa pra gente? Sim. Um bom planejamento familiar, ele passa pelo mapeamento de todas as despesas e dívidas envolvendo toda a família. Certo. Gilberto, concorda? Concordo plenamente. É interessante a gente manter esse controle e eu tenho uma dica que eu utilizo em casa. Como eu faço a maioria das minhas compras por cartão de crédito, eu inseri um limite no meu cartão que supre minhas despesas mensais. Então, chegou no limite, eu não consigo mais comprar o cartão, eu tenho que partir para o recurso financeiro mesmo. Certo. E se eu não tiver essa reserva, eu tenho que dar um outro jeito. Então, ele acaba limitando o meu gasto. Ok, ele fala assim, você pode gastar X, né? Pedro, a gente já chega aí, sei que a felicidade está doida para falar. Conta uma dica bacana pra gente. Na minha casa eu primeiro pago energia, moto, telefone, essas coisas. Depois eu vejo o que sobrou para mim fazer minha compra de casa. Então vai na base da propaganda, supermercado, tá barato no aí eu vou lá, compro. Mais ou menos assim mesmo. Certo. Juliana também faz pesquisa, faz orçamento? E faço pesquisas, assim, nos supermercados, né, onde tem mais, onde está mais barato que eu possa comprar e separo também as minhas contas, despesas e receitas para poder no final do mês, né, ter aquele orçamento, um limite, né? Certo. Certo. Pedro, tem uma dica pra gente também? Então, dica bacana referente a aplicativos. Uso um pouco também daquela questão de buscar um preço melhor, mas lanço tudo isso na minha planilha, onde estou tomando um cafezinho, lanço ali no meu aplicativo e no final do mês ele me dá ali meu capital, o que está sobrando, o que está faltando, e eu tenho um controle melhor nos meus gastos. Perfeito. Agora, Luciana, conta pra gente, você também tem um controle em casa, né? Sim, fazer uma planilha ou no Excel ou no caderno e separar suas despesas e suas receitas, contas fixas de água, energia, luz, que você tem todo mês, cada um, né, nós temos, para manter o equilíbrio, né, das suas despesas e no final você vê o que você tem de lucro. Pode ser que as pessoas endividadas não entendam como acumularam tantas contas. Nesse caso, vale a pena se perguntar se dá para sustentar de verdade o padrão de vida ou se ele se mantém apenas com financiamento.
Feito isso, o próximo passo é parar de fazer novas dívidas. Nada de talão de cheques, cartões de crédito ou compras a prazo. O que for comprar deverá ser à vista. Agora, o ideal é criar uma planilha de gastos. Nela, você coloca o que recebe e o que irá pagar. Chegou o momento de colocar na ponta do lápis todo o dinheiro que entra e sai. Você vai perceber que se torna um problema. Os gastos desnecessários, compras sem planejamento ou até aqueles eventuais acidentes que levam nosso tempo e uma graninha para resolver. O melhor é listar quais são os credores, qual o saldo devedor, as taxas de juros e o número de parcelas de cada dívida. A sugestão é dar preferência às dívidas que cobram juros maiores e quitá-las. Depois, negociar parcelas que caibam no seu orçamento. Mais dicas para negociar as dívidas. Priorize as dívidas de juros mais altos. Peça descontos à vista. Renegocie juros e prazos. Busque parcelas fixas. Faça troca de juros. Ok, pessoal, muito bacana aí o vídeo que nos foi apresentado, né? E uma coisa interessante que a gente pode destacar desse vídeo aí é justamente o seguinte, que esses conhecimentos de planejamento financeiro que vocês estão adquirindo aqui ao longo de todo o nosso curso podem muito bem e devem, aliás, ser aplicados na nossa própria vida, no cotidiano da gente, da nossa vida particular. Questão de dívida, saber qual que é o seu limite financeiro, qual que é o seu limite de endividamento, quando que é interessante você dar uma freada, começar a usar um pouco menos o cartão de crédito, né? Dicas muito valiosas aí que nos foram passados. Vai comprar à vista, pede um desconto, né? Prefira parcelas aí fixas, porque elas acabam tendo um pouco menos de juros às vezes, né? Então, uma série de dicas aí muito interessantes de conhecimento de planejamento financeiro que vocês podem estar aplicando na própria família de vocês, nas suas próprias finanças pessoais, não é mesmo, professor Samuel? Isso mesmo, é muito importante que a gente organize as nossas finanças pessoais, porque vai facilitar quando a gente passar para organizar as finanças de uma empresa, porque você sabe tudo, que tem um controle, que tem limites a ser gasto de acordo com o orçamento pessoal. Então é muito importante que vocês desenvolvam os conhecimentos aprendidos durante todo o nosso curso, na sua vida e posteriormente, ou aqueles que já trabalham na área, desenvolvam na área financeira de alguma empresa, porque vai ser muito mais fácil. Muito legal. Vamos dar sequência então à nossa revisão. O conceito de finanças, que é algo muito bacana também de ser relembrado, diz o seguinte: o termo finanças pode ser definido como a arte e a ciência de administrar o dinheiro, ou seja, é uma arte, mas também uma ciência, de acordo com o Gitman 2010. Todas as pessoas físicas e jurídicas ganham, levantam, investem e gastam dinheiro, óbvio, né? O conceito de finanças diz respeito ao processo, às instituições, aos mercados e aos instrumentos envolvidos na transferência de dinheiro entre as pessoas, empresas e órgãos governamentais. O entendimento do conceito facilita as pessoas e as instituições a tomarem as decisões financeiras. Então é um conceito muito interessante sobre o que são finanças, né? É uma coisa que o Gitman aí, ele nos conceitua não necessariamente como uma ciência, como a gente poderia imaginar, pura e simples, mas ele fala também que requer um pouco de arte. Por isso que às vezes a gente fala que o gestor financeiro, a pessoa encarregada por isso, ele tem que fazer arte, porque ele tem que saber esticar um pouco mais um dinheiro que é curto, saber trabalhar com pouco, saber equilibrar as contas. Então, por isso também que ele acaba misturando na interpretação conceitual aqui do Gitman um pouco de não só de ciência, mas também de arte, ok? Vamos seguir? Orçamento empresarial. O orçamento é um plano detalhado de aquisições. É o uso de recursos financeiros e de outros tipos durante um período determinado. Representa um plano para o futuro, expresso em termos quantitativos formais. Vou repetir, formais. É o ato de planejar e estimar ganhos
despesas e investimentos que a empresa terá em um período futuro. Então aqui, pessoal, um pouquinho. O orçamento empresarial, ele é uma coisa formal, tá? Não adianta você simplesmente bater um papo com o seu colega de trabalho, de repente você tem uma pequena firma, uma pequena lanchonete, bater um papo de como é que vai ser o orçamento daquilo que a gente vai adquirir, como é que vai ser a nossa projeção, enfim. Você tem que fazer um documento formal, uma coisa que realmente te possibilite uma maior organização para você estar gerindo com uma maior qualidade o teu negócio. Então, para isso, essa ferramenta que eu acabei de falar, o orçamento, ela é essencial. E é necessário que ele seja uma coisa formalizada, uma coisa realmente escrita, organizada, para que possa te auxiliar. Vamos em frente. Capital de giro, outro termo aqui que a gente viu bastante durante o nosso curso. Conforme o próprio nome indica, o capital de giro está relacionado com todas as contas financeiras que giram ou movimentam o dia a dia da empresa. Assim, podemos concluir que, algumas coisas, né? Toda empresa que vende a prazo precisa de recursos para financiar seus clientes. Estou vendendo a prazo, a mercadoria está saindo da minha organização e a pessoa não está me pagando naquele exato momento, porque estou vendendo a prazo. Então algum dinheiro vai ter que estar financiando essa movimentação e esse período que eu vou ficar sem receber esse dinheiro. Então o que é isso? É o capital de giro. Vamos lá. Toda empresa que mantém estoque de matéria-prima ou de mercadorias precisa de recursos para financiá-los. Ou seja, recursos de estoque e de matéria-prima é um dinheiro que fica ali parado. E aquele dinheiro que está ali parado, ele precisa que tenha alguma coisa para cobrir aquela ausência que aquele dinheiro está fazendo. Então, para isso também, aplica-se o conceito de capital de giro, ok? Dando sequência. Continuando o capital de giro, quando a empresa compra a prazo matéria-prima ou mercadoria, significa que os fornecedores financiam parte ou todo o estoque. Ou seja, estão meio que patrocinando, né? Quando a empresa tem prazos para pagar as despesas, impostos, energia, salários e outros gastos, significa que parte ou total dessas despesas é financiada, porque ela tem um prazo para pagar, né? Pagar os fornecedores desses serviços. Então aí também uma visão de capital de giro. Dando sequência. Capital fixo. O capital fixo, pessoal, antes da gente ler o conceito aqui, mas para dar uma explicação um pouco mais, vamos dizer assim, formal, é aquele capital que fica ali realmente na empresa, aquele maquinário, né, que é realmente utilizado lá de uma maneira fixa para estar produzindo. Vamos ao conceito. É a parte de uma empresa aplicada em máquinas, equipamentos e imóveis que passam a fazer parte do ativo permanente e geram os custos fixos de produção. Ou seja, custos fixos com o capital fixo chama realmente custo fixo porque é um material, é um equipamento que vai sempre estar ali gerando um custo permanente, geralmente a um prazo um pouco longo, né? Então é aquele custo que você sabe que vai ter com a manutenção daquele material. Então ele é um custo fixo, ok? Dando sequência, rateados os custos em razão da quantidade de unidades produzidas. Ou seja, quanto mais unidades eu produzo, mais esse custo fixo ele fica compartilhado aqui nas minhas unidades produzidas, né? Mais o valor fica dividido aqui. Para serem adicionados aos custos variáveis, vai variar conforme a produção. Se eu produzo muito, a tendência é que meus custos fixos vão sendo diluídos aí dentro e formarem os custos de produtos ou das mercadorias colocadas à venda. Depois de acrescida, é lógico, a margem de lucro e os impostos diretos e indiretos. Então, quando eu for formar lá o meu preço de venda, né, eu vou ter que calcular também custo fixo, né, os custos variáveis e, lógico, os impostos diretos e indiretos. Dando sequência, vamos falar aqui também um pouquinho de fontes de financiamento, né, para relembrar.
A gente sabe que a gente estudou aqui durante o nosso curso que as fontes de financiamento das organizações podem ser externas e internas, ok? Quais seriam essas fontes de financiamento, então? O lucro guardado em reserva, venda de estoque, investimento em ações, venda de ativos e limitar o crédito a cliente. Seria uma maneira aqui de fonte de financiamento da organização, não é isso? Fonte interna de financiamento. As fontes internas são fontes de financiamento obtido ou gerado dentro, como o próprio nome diz, né? Interno, dentro da empresa, através de diversas atividades empresariais. Retenção de lucros, venda de estoque, venda de ativos e etc. Aqui essa fonte interna de financiamento é legal destacar a retenção de lucros, né? Às vezes, como já foi dito aqui esse exemplo, o empresário, ele está com o negócio, começando a empresa dele a se estruturar um pouquinho melhor, gerar um pouco de lucro, o que ele faz? Vai lá e põe a mão naquele lucro e já põe no bolso. Opa, minha empresa está ganhando muito bem, vou pegar esse lucro aqui, vou comprar um carro particular. Não necessariamente ele deveria fazer aquilo, né? De repente a organização, para se estruturar um pouco mais à frente, poderia estar lançando mão aí desse lucro, né, para guardar, fazer uma reserva para poder usar melhor posteriormente no investimento na própria organização. Dando sequência. Retenção de lucros, né? Como eu acabei de falar. A reserva de lucro é uma ferramenta que a empresa tem para se autofinanciar, deixando de distribuir lucros e efetuando uma reserva, como eu falei, né, para ser utilizada em momentos de crise. Vai guardar aqui esse dinheiro, esse lucro, né, para ter uma reserva quando precisar. Ou para a aquisição de outras companhias, com o intuito aqui, lógico, de aumentar a organização, né? Vendas de estoque. Quando uma empresa não gere ou não administra bem seus ativos, ela pode ter um desequilíbrio, né, entre a real necessidade de estoque e um estoque excessivo, que, quando vendido, é transformado em dinheiro para a organização, né? Então, não é uma boa política para a organização está tendo lá aquele monte de estoque acumulado. Por quê? Porque aquilo representa um dinheiro que está simplesmente parado ali na organização. Então não é uma coisa tão boa assim e vai contra os princípios do just in time, que foi uma coisa que nós falamos também aqui bastante ao longo do nosso curso, né? O just in time, como a gente vai ver, acredito, em alguns slides mais para frente, mas já adiantando aqui, ele é aquela ferramenta, né, que vai possibilitar você ter um estoque zero, ou um estoque muito próximo de zero, para estar minimizando esses custos aí de estocagem, ok? Vamos para frente. Venda de ativos. Vender móveis, imóveis, máquinas e equipamentos que não estão sendo utilizados de forma contínua é uma forma de levantar recursos financeiros sem ter que pagar juros na operação. Então essa venda de ativos aqui ela é muito interessante como uma forma da organização levantar um dinheiro que ela muitas vezes está precisando, né? Vendendo suas máquinas e equipamentos que não estão sendo ali tão bem utilizados. E essa forma é interessante por quê? Porque ela não vai ter juros, diferente de quando a organização decide pegar um financiamento no banco. Ela muitas vezes tem um crédito na praça, vai conseguir o dinheiro, mas quando ela for ter que pagar, ela vai ter que pagar aquela quantia mais os juros. Então, às vezes é interessante fazer um estudo para ver se vale a pena você utilizar esses recursos internos, como do conceito que eu acabei de citar, ok? Então a vantagem é o levantamento de recursos de forma rápida e sem endividamento da organização, como no exemplo que eu falei do banco, né, que lá você se endividaria. Uma desvantagem da venda de ativos é justamente a perda de ativos, né? Óbvio. Vamos para frente. Fontes externas de financiamento. Vimos as internas, agora vamos passar um pouquinho para as fontes externas. As fontes externas de financiamento são provenientes
do ambiente externo à organização, como, por exemplo, o financiamento bancário, vendas de ações e os empréstimos de fornecedores, dentre outros. Vamos mais à frente. Falar um pouquinho agora de planejamento empresarial. Primeiro conceito, o que é? Planejamento estratégico. Planejamento estratégico, quando se fala em planejamento empresarial, é uma das palavras de ordem, que a gente citou bastante aqui também durante todo o nosso curso, e nós vamos revisar aqui um pouquinho agora o conceito. Vamos lá? É o método pelo qual a empresa define a mobilização de seus recursos para alcançar os objetivos propostos. Ou seja, é um planejamento global a curto, médio e longo prazo. Então, recapitulando aqui, pessoal, em outras palavras, o que seria o planejamento estratégico? É aquele planejamento que é realizado ali, idealizado, né? Principalmente pela cúpula da organização, né? Pelo aquele setor um pouco mais conceitual, mas também com a participação dos outros três. Mas quem tem a maior participação nele, quem está realmente mais, vamos dizer assim, empoderado, quem está mais na responsabilidade de fazer, é o pessoal da cúpula e deverá ser seguido por todos os outros. Relembrando aqui os ensinamentos das aulas anteriores, o planejamento ele tem que ser necessariamente uma coisa fixa, que uma vez feito tem que ser cumprido ali à risca totalmente como está no papel? Não, não tem que ser feito assim. Por quê? Porque o planejamento ele vai estar sempre sendo equilibrado, ele vai estar sempre ali fazendo um link com o que está acontecendo no ambiente externo, o que está afetando a organização, como que ela está se saindo, para que, analisando essas situações políticas, econômicas, sociais e tecnológicas, os ajustes necessários venham sendo feitos conforme a necessidade. Não é mesmo, professor Samuel? Isso mesmo. É importante que a empresa fique atenta a se planejar também. Assim como nós comentamos que nós, nas finanças pessoais, nós precisamos nos atentar ao planejamento, as empresas também precisam se planejar e, inclusive, na parte financeira também nós precisamos estar atento e fazer um planejamento, previsão de entradas, de receitas e também das despesas que nós possamos já prever no nosso planejamento. Muito legal, pessoal. Vamos dar sequência aqui então na nossa revisão. Vamos lá? Planejamento empresarial. Então, o controle diário de caixa vai fazer parte. O que é isso? Os registros de controle diário de caixa permitem à empresa saber a origem e o destino de todo o dinheiro movimentado diariamente. O importante é produzir dados confiáveis e organizados, sendo a principal finalidade da análise do caixa saber se houve algum erro nos registros ou algum desvio de recursos financeiros. Então, o controle diário do caixa é uma coisa muito importante para a organização, para o gestor financeiro saber se está havendo algum desvio de recurso, de repente tem alguém ali usando de má fé, né? Então, você tendo esse controle, tem como você saber se está faltando dinheiro ou se foi um dia bom, você vendeu bastante. Então, é muito importante ter aí esse controle diário de caixa para você manter um controle eficiente da organização, ok? Dando sequência, o controle de contas a receber, vamos falar aqui um pouquinho dele agora. Controle de contas a receber, a gente pode dizer, neste momento, é que se controlam os valores de venda a prazo. Controle de contas a receber, pessoal. O empresário fica informado sobre os vencimentos dos compromissos, o montante dos valores a receber e a melhor forma de programar as cobranças. Além disso, toma nota de informações essenciais para a projeção do fluxo de caixa. Influencia diretamente a tomada de decisão
dos executivos ou proprietários da empresa. Então, no controle de contas a receber, você tendo esse controle daquilo que tem para entrar na sua organização futuramente, tem como você projetar no futuro como que a tua situação financeira organizacional vai estar. Também, como foi falado aqui, é uma importante fonte de dados para a tomada de decisão do proprietário ou do executivo. Se ele vê que as pessoas ali estão começando a ficar muito inadimplentes, né? Ou de repente ele percebe que o prazo está muito longo, ele pode tomar algumas atitudes aí para que haja novamente o equilíbrio financeiro restabelecido, ok? Dando sequência. Controle de contas a pagar. Ele tem o mesmo objetivo do controle de contas a receber. Só que no direcionamento inverso, né? É o contrário. Este controle de contas informa sobre os compromissos ou passivo do balanço contábil, as prioridades de pagamento, o montante dos valores a pagar e, como o anterior, fornece informações importantes sobre o fluxo de caixa. Influencia diretamente a tomada de decisão, assim como no caso anterior, dos executivos ou proprietários da empresa. Então, o controle de contas a pagar, o gestor vai ter lá suas contas e vai, de repente, poder até usar alguma das regrinhas que foram utilizadas aqui no nosso vídeo, né? Se ele tem duas contas para pagar, mais ou menos do valor parecido, uma tem um juros muito mais alto do que a outra, qual que ele vai pagar? Obviamente, ele vai pagar primeiro aquela que tem um juro maior. Mas isso ele só vai saber se ele tiver um controle muito bem afinado das suas contas a pagar. Desculpa, pessoal, perdão. Vamos lá? Estoques. Muitas pessoas não sabem como é fundamental o controle adequado do estoque. Qualquer desequilíbrio da balança pode representar prejuízo ao negócio, com muita estocagem e pouca saída. O monitoramento evita desvios, fornece informações com relação às necessidades ou não de reposição. É importante essa parte de controle também dos estoques, das contas a pagar, pessoal. É que muitas vezes as empresas, elas não têm esse controle. Como o professor Igor acabou de falar, como mesmo a gente pode fazer nas finanças pessoais, a gente sabe a previsão da receita. Então, no planejamento financeiro, a empresa ela vai ter uma previsão de vendas, uma previsão de receita, de entradas de financeiro em relação às suas atividades. Então, essa previsão ela vai estar relacionada diretamente ao estoque. Então, é muito importante que a empresa consiga gerenciar o seu estoque, para que não falte mercadoria quando surgir uma demanda por parte dos clientes, também para que não sobre, porque muitas vezes as empresas enchem os estoques e é perca de capital ali que está sendo, que não está tendo giro na empresa. Então, muitas vezes é importante que a empresa tenha esse planejamento relacionado das contas a pagar, contas a receber e também dos seus estoques, para que não haja um aumento do estoque despreparado em relação à demanda que vai ter. Porque dá para a empresa saber que existem alguns meses que a mercadoria sai mais, o serviço ou o produto é mais vendido. Ok, pessoal. Muito obrigado. Então, os estoques, para minimizar riscos de manter os estoques em grande quantidade e ter um controle mais eficiente na gestão, é importante aí para a gestão dos estoques, porque ele está investido a questão das compras. A gente olhar as compras e também a gente sabe também, isso acontece muito na questão pública também, esse acompanhamento do estoque mais profundo e também está linkado à compra, porque quando eu tenho um estoque programado, eu consigo saber e buscar o meu fornecedor como que eu vou estar precisando, porque existem, principalmente a gente que nós estamos num estado que
distante dos grandes centros aí, e às vezes existe uma questão da logística. Se a gente deixar para fazer uma compra imediato à necessidade, muitas vezes nós não conseguimos essa mercadoria. Existem várias questões que em outras disciplinas vocês vão estar aprofundando melhor essa questão do planejamento em relação à parte dos estoques. Ok, pessoal, voltando aqui um pouquinho do Just in Time, podemos ver aqui que a empresa e o fornecedor têm um relacionamento aqui meio que automático para o recebimento da matéria-prima. Vou falar um pouquinho agora de fluxo de caixa. Fluxo de caixa é a composição do caixa que pode variar muito, porém as informações devem estar estruturadas diariamente e de forma acumulada, informando os pagamentos, tanto os recebimentos e saldo ao longo do tempo que está sendo executado toda a atividade. O objetivo é organizar os gastos das empresas, criando uma base de dados que ajuda o empresário a administrar com mais segurança os períodos que vai precisar de captar ou aplicar o seu dinheiro. Porque através desses registros, o empresário ele vai conseguir mensurar, por exemplo, no ano passado, tais meses a gente teve uma necessidade maior, então nós já vamos nos preparar financeiramente para essas ações. Falando no fluxo de caixa, ele vai ter esse controle. A empresa que não consegue ter o fluxo do caixa, não consegue manter o seu caixa organizado, ela necessariamente ela vai estar correndo grandes situações de chegar à falência. Então, pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês. Espero que vocês tenham uma boa prova hoje, tá ok? O último slide aqui. Uma boa prova, professor Samuel. Desejando uma boa prova a todos. Aproveitar aqui, professor Igor, nós vimos uma externa aí o vídeo. Agradecer o aluno, nós tínhamos aluno aqui de finanças do EAD, todos eram alunos de finanças, mas tinha o Pedro aqui do campus Zona Norte que participou. Muito obrigado aí, um abraço a todos. E espero que vocês tenham uma boa prova, tenham um bom desempenho, com certeza vocês estudaram, a disciplina foi tranquila. Um abraço, até as nossas próximas disciplinas. Ok, pessoal, um abraço, foi um prazer estar com vocês, espero ver vocês aqui nos próximos cursos, ok? Uma boa prova, tenham todos uma boa noite.